E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Semiguei. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que eu sei que muitos de vocês se fazem. Deus criou o mal. É uma pergunta complexa, né? Mexe com a gente, principalmente quando vemos tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo. É verdade. E para esse Deep Dive, a gente trouxe a visão de autores como William Craig, Timothy Keller e C.S. Lewis. A gente vai explorar obras como A Razão da Nossa Fé, aí tem também A Razão da Nossa Fé, Respostas Difíceis, Deus na Era Secular, O Ateu que Descobriu a Alegria, Cristianismo Puro e Simples, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e O Ceticismo da Fé. Oh, quanta coisa. É bastante coisa. A ideia aqui não é dar uma resposta pronta, mas te guiar por diferentes pontos de vista para você tirar suas próprias conclusões. E a lista completa de livros está no primeiro comentário para quem quiser se aprofundar. Boa. É sempre bom ter os recursos à mão para quem quiser ir além, né? Com certeza. Então, para começar, acho que é essencial a gente entender como a fé cristã descreve a natureza de Deus. Perfeito. É o ponto de partida. A fé cristã atribui a Deus qualidades como a bondade, o amor incondicional e a santidade absoluta. E como a gente concilia essas características com a presença do mal no mundo? Boa pergunta. Um dos livros que a gente separou, A Razão da Nossa Fé, apresenta um conceito bem intrigante. A essência de Deus é a própria existência. Ele é um ser necessário. Peraí, um ser necessário. Como assim? É como se a existência dele fosse a base para tudo. Ele não poderia não existir? É um conceito complexo, mas que tem implicações importantes para a gente entender a relação de Deus com o bem e o mal. Nossa, isso é bem profundo. Mas como essa ideia se conecta com a questão do mal? Me explica melhor. Para chegar lá, acho que a gente precisa definir primeiro o que é o mal. A razão da nossa fé, e não tenho fé suficiente para ser ateu, nos ajudam bastante nesse ponto. Eles exploram a ideia do mal moral. Mal moral. Isso. Um mal que se origina das nossas escolhas, das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. Entendi. Então vamos começar reconhecendo a carga emocional que essa pergunta carrega. A dor, o sofrimento, muitas vezes nos levam a questionar a bondade de Deus. Sim, e a história do David, relatada em A Razão da Nossa Fé, Respostas Difíceis, ilustra bem isso. Ele questionou a bondade de Deus após a morte de sua mãe. É uma reação humana, totalmente normal. Diante da perda, da dor, é natural se perguntar, cadê Deus? E esse questionamento nos coloca diante do famoso problema do mal. Se Deus é todo poderoso e bondoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Exatamente. É um dilema que nos leva a buscar respostas mais profundas. E pra gente aprofundar essa busca, acho que é importante diferenciar os tipos de mal. Ok. Quais seriam? Temos o mal moral, que são as ações mais cometidas pelos seres humanos, a violência, a mentira, a corrupção. E temos o mal natural, que são eventos como desastres naturais, doenças e pandemias. Que causam sofrimento, mas não tem uma intenção por trás, né? Isso. É como se o mal moral fosse fruto da liberdade humana distorcida, enquanto o mal natural nos lembra da fragilidade da vida. Perfeito. E a visão tradicional cristã, expressa na Bíblia e explorada por autores como o Craig e o Keller, enfatiza que Deus não criou o mal. Ele criou um mundo perfeito, mas o mal entrou através do livre-arbítrio, tanto dos anjos quanto dos humanos. Então o livre-arbítrio, essa capacidade de fazer escolhas, seria a raiz do problema. De certa forma, sim. Deus nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Só que essa liberdade tem consequências, tanto pra gente quanto pro mundo ao nosso redor. E é ali que entram as reflexões de Craig e Keller. E em A Razão da Nossa Fé, Craig usa a analogia do pai e do filho rebelde para ilustrar a relação entre Deus e a humanidade. Entendi. O filho escolhe se rebelar e essa escolha causa dor e sofrimento, tanto para ele quanto para o pai, mesmo que o pai o ame incondicionalmente. É uma analogia forte. Me fez pensar em como nossas escolhas impactam nosso relacionamento com Deus e com as pessoas também. Nossa, quanta coisa para pensar. Mas voltando à pergunta inicial, Deus criou o mal. Se ele não criou o mal como uma coisa, conciliar a bondade dele com a existência do mal. É aí que a gente precisa ir além da ideia do mal como algo criado por Deus. C.S. Lewis, o ateu que descobriu a alegria, nos dá uma perspectiva interessante. Ele explora o mal como uma corrupção do bem. Uma sombra. É uma boa analogia. Uma sombra que se forma na ausência da luz. E a razão da nossa fé vai além, sugerindo que Deus, na sua sabedoria, permite a existência do mal para alcançar seus propósitos. Propósitos que muitas vezes a gente não entende. Exatamente. Às vezes a gente só consegue enxergar o sofrimento, mas Deus pode usar situações difíceis para gerar algo bom. Lembra da história de José, vendido como escravo pelos irmãos, mas que acabou salvando o povo da fome. É um exemplo clássico de como Deus pode transformar o mal em bem. Pensando no Keller, ele traz uma mensagem de esperança. Sim. Em Deus na Era Secular, Keller explora o conceito de adoção. Mesmo tendo nos rebelado contra Deus, através da fé em Cristo, podemos restabelecer essa relação e nos tornarmos seus filhos amados. Então, mesmo errando,
errado, a gente tem a chance de recomeçar. Exatamente. Deus nos oferece essa possibilidade através do seu amor e da sua graça. É muita coisa para processar, mas acho que a gente está começando a entender essa complexa questão do mal e da responsabilidade de Deus e da humanidade. Com certeza. Eu acho que a jornada de C.S. Lewis de ateu a cristão é crucial para entendermos como ele lidou com a questão do mal. Verdade. Em O Ateu que Descobriu a Alegria, ele descreve essa luta inicial para conciliar a existência do sofrimento com a ideia de um Deus amoroso. Sim, lembro da passagem onde ele fala sobre a dor da perda da esposa dele. Ele questiona como Deus poderia permitir tanto sofrimento. É uma experiência que ressoa em muitos de nós, né? Com certeza. E essa experiência levou Lewis a questionar as próprias crenças. Mas ao invés de se afastar de Deus, ele mergulhou ainda mais fundo na busca por respostas. E foi nesse processo que encontrou consolo na ideia de que Deus permite o sofrimento para fins maiores. E que Craig, em A Razão da Nossa Fé, Respostas Difíceis, também aborda essa questão. Exatamente. Craig argumenta que Deus permite o sofrimento para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso caráter. Ele usa a analogia do atleta que se submete a treinos intensos para alcançar a vitória. O sofrimento seria como esse treinamento, nos fortalecendo e nos preparando para algo maior. Essa analogia me faz pensar que às vezes a gente passa por situações difíceis que nos impulsionam a buscar em Deus a força que a gente precisa para superar. É como se a dificuldade nos aproximasse de Deus. Sem dúvida. E Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, complementa essa ideia ao afirmar que Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos transformar em pessoas melhores. É como um escultor que usa o cinzel para lapidar a pedra bruta, transformando uma obra de arte. Entendi. Então o sofrimento não seria um fim em si mesmo, mas um meio para um propósito maior, a nossa transformação. Isso. E como reconciliar essa ideia com a dor e o sofrimento de pessoas inocentes? Como explicar a morte de uma criança, por exemplo? Essa é uma questão complexa e dolorosa, e Craig, em A Razão da Nossa Fé, Respostas Difíceis, aborda essa questão de forma delicada. Sim. Ele argumenta que a morte, por mais trágica que seja para nós, pode ser vista como uma passagem para a vida eterna, para a plenitude da alegria em Deus. Claro que essa perspectiva não elimina a dor da perda, mas nos convida a olhar para além da nossa realidade terrena. É uma perspectiva que exige fé, confiança na bondade e na justiça de Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Exatamente. A fé não se baseia apenas em respostas, mas também em mistérios, em questões que transcendem a nossa compreensão humana. É nesse ponto que a providência divina entra em cena. Providência divina. Poderia explicar melhor esse conceito? Claro. A providência divina se refere à ação de Deus no mundo, à sua capacidade de conduzir todas as coisas para o bem, mesmo em meio ao caos e ao sofrimento. É como se Deus estivesse orquestrando um grande plano, usando todas as circunstâncias, inclusive as ruins, para cumprir seus propósitos. Lembro que Craig usa um exemplo impactante em A Razão da Nossa Fé, Respostas Difíceis, para ilustrar a providência divina. Ele fala sobre como Deus usou as atrocidades cometidas por Hitler para fins maiores. Exatamente. Craig argumenta que, apesar da crueldade e da injustiça do Holocausto, Deus usou essa tragédia para unir as nações contra o nazismo, para fortalecer o Estado de Israel e para despertar a consciência mundial para os horrores da guerra. É uma perspectiva que nos desafia a enxergar a ação de Deus mesmo nas situações mais difíceis, mas confesso que ainda luto para entender como algo tão horrível pode ser usado para o bem. É compreensível. A providência divina é um conceito complexo e que exige de nós um salto de fé. E nesse ponto a gente precisa ter cuidado para não simplificar o sofrimento ou minimizar a dor das vítimas. Mas ao mesmo tempo a fé nos convida a acreditar que Deus está no controle, mesmo quando não compreendemos os seus planos. E, no fim das contas, a questão do mal nos leva a confrontar a complexidade da vida, a nossa finitude humana e a necessidade de fé para enxergar a ação de Deus mesmo em meio ao sofrimento. E para finalizarmos essa parte do nosso Deep Dive, gostaria de relembrar que a lista completa de livros está no primeiro comentário para quem quiser se aprofundar nesses temas. É verdade. Mas e as dúvidas? É natural que a gente questione, busque respostas, principalmente num mundo que muitas vezes se opõe à fé. Como lidar com essa tensão? E na Razão da Nossa Fé, Craig nos incentiva a não ignorar as dúvidas, mas a buscá-las, a se aprofundar nos questionamentos. Sim. Ele nos lembra que a fé não é incompatível com a razão e que questionar é parte do processo de amadurecimento espiritual. Faz sentido. Às vezes a gente tem medo de questionar, de parecer fraco na fé. Mas acho que é justamente ao encarar as nossas dúvidas que a gente pode fortalecer nossa convicção. E C.S. Lewis, em O Ateu que Descobriu a Alegria, nos mostra que a dúvida pode ser um trampolim para o entendimento mais profundo da fé.
Sem dúvida. A própria jornada dele de ateísmo ao cristianismo é um exemplo disso. Exatamente. Lewis nos mostra que a dúvida não precisa ser um obstáculo à fé, mas sim uma oportunidade de crescimento, de busca por respostas mais profundas. E chegamos ao final de mais um Deep Dive. Espero que essa jornada pelas reflexões de Craig, Keller e Lewis tenha lançado luz sobre a questão do mal e fortalecido a sua fé. Lembre-se, a fé é uma jornada, não um destino. E nessa jornada, as dúvidas, os questionamentos fazem parte do processo de crescimento e amadurecimento espiritual. É isso aí. E que a graça de Deus te sustente em meio às tempestades, da dúvida, do sofrimento. Confie na sua soberania, no seu amor incondicional e siga em frente na sua caminhada de fé.